Fala pessoal, tudo bom? Quero mostrar para vocês hoje um pouco do processo de uma pintura digital, que eu estou fazendo testes, né, de pincel, na verdade testes da mesa digitalizadora também que eu estou começando a usar agora. Então fica ligado aí para você ver como que foi o processo dessa pintura. Bom, gente, estou realmente iniciando agora na questão da pintura digital, então estou testando tanto a mesa digitalizadora quanto o Photoshop, né, para poder fazer as pinturas digitais. Então estou pegando alguns pincéis e testando, vendo o que eu consigo tirar deles, né. E estou tentando fazer essas pinturas apenas com um único pincel, para ver o que ele me dá aí de resultado. Então, esse vídeo aí ele é mais para mostrar um pouco também de como esse pincel funciona, né? E o que dá para fazer com ele, né? Eu tô usando ele assim, fazendo uma pintura como se eu estivesse simulando uma pintura tradicional. Estou tentando jogar as cores ali, transformando as cores e sobrepondo os tons a partir da própria transparência que o pincel possui aí, né? Eu tirei um pouco do fluxo desse pincel para ele ficar um pouco menos carregado, né? Para ficar um pouco mais transparente assim na hora das passagens. E estou trabalhando tudo em cima de uma camada só, né? Como se fosse se eu estivesse trabalhando mesmo num papel assim. Então acompanha aí para ver como é que vai ficar o resultado dessa pintura aí.
Bom, gente, considerações que eu posso fazer a respeito do pincel, né, dessa coisa da experiência de pintar com uma mesa digitalizadora, que é uma coisa nova para mim, e é que cada pincel que eu já testei, ele vai trazer uma experiência um pouco diferente. Eu estou tentando imitar um pouco o que seria uma pintura tradicional ali, né? E conforme e o resultado do trabalho, ele se reflete bastante do tipo de experiência que eu tenho tradicionalmente. Então, como minha experiência maior é na tinta a óleo, então eu percebo que os pincéis que simulam um pouco essa coisa da pintura a óleo, eu consigo ter um resultado assim mais interessante. Esse pincel que lembra um pouco mais a aquarela, então eu senti um pouco de dificuldade de fazer aí o controle, né, dos tons e das cores, mas, bom, vocês podem ver, o resultado ficou interessante. E posso dizer assim que a pintura digital está sendo muito interessante pelo fato da rapidez, né, com que você consegue trabalhar e desenvolver uma ilustração, uma pintura com ela. Então, se você gostou desse material, se foi interessante esse vídeo para você, ajuda a gente aí dando um like, compartilhando com alguém que você acha que pode se interessar com esse material também, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.